Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros para você que quer ficar bem informado sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Você chegou no lugar certo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Tô aqui no YouTube, no Instagram, também no Twitter, sempre atualizando informações do nosso glorioso para vocês. Que dia foi ontem para hoje, hein? A gente saiu de um resultado ruim, né? O clássico, o Botafogo perdeu para o Fluminense por 2-1. E depois do clássico começaram aí uma enxurrada de notícias. Eu soltei até de madrugada um vídeo que inclusive está dando uma ótima audiência. Obrigado pela participação de todos vocês. E agora com mais calma, né? A gente começa a separar um pouquinho os vídeos para a gente poder ser um pouco mais detalhista, né? Porque no último vídeo eu fiz um resumão, ó. É isso. E agora a gente vai falar com mais calma sobre cada assunto, né? Vamos falar sobre treinador, né? O Anderson Moreira deve ser demitido oficialmente entre hoje e amanhã, no máximo, tá? Oficialmente deve sair essa notícia. O Anderson Moreira não será mais treinador do Botafogo, tá? E isso é uma escolha, gente. Olha só, vamos tentar colocar uma opinião já aqui. Se a gente for olhar os números, né? O Anderson Moreira tem grandes números pelo Botafogo. Ele pegou o clube em 14º colocado da Série B, foi campeão, tá? Algo que ninguém imaginava, uma arrancada sensacional. E dentro desse ano de 2022, foi a primeira derrota dele, né? Com esse jogo contra o Fluminense. O Botafogo não perdia desde outubro de 2021, né? Então, assim, não dá para demitir o Anderson Moreira por maus resultados. Os resultados do Anderson são bons. Porém, o Botafogo, todo mundo sabe que está num período de transição. O novo responsável pelo futebol do Botafogo se chama John Textor, não é mais Durcésio Melo, né? O Durcésio Melo, juntamente com o Eduardo Freeland, contrataram o Anderson Moreira e dava respaldo a esse treinador. Agora, os donos do futebol do Botafogo são o John Textor e o André Mazuco, diretor de futebol que ele contratou. Então, as coisas começam do zero. Eles querem trazer outro treinador. A opinião deles é essa. Eles querem começar o projeto com um treinador. A preferência deles é um treinador europeu. Então, o Anderson Moreira não se encaixa nisso. Por isso, ele deve ser desligado. Não por maus resultados, mas por preferência do novo responsável e dono do futebol do Botafogo. Que isso fique muito claro aqui, tá? E é total direito do John Textor pensar da maneira que ele quiser. E hoje, a gente sabe muito bem que no Brasil, a gente tem treinadores precisando se reciclar, precisando estudar, porque a gente está vendo aí os clubes que estão disputando títulos, todos com treinadores estrangeiros. O Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus, hoje está com o Paulo Souza. O Atlético Mineiro foi campeão com o Cuca. Tudo bem, o Cuca é um dos poucos treinadores brasileiros que ainda se destacam. Aqui. Mas hoje o Atlético Mineiro está com El Turco Mohamed. O Palmeiras está com Abel Ferreira fazendo uma história no Palmeiras, 2 Libertadores. Todos treinadores estrangeiros. Antes o Atlético Mineiro estava com o Jorge Sampaoli. Então, assim, o Vojvoda no Fortaleza. Então, os brasileiros estão perdendo espaço. Isso é um fato, não é minha opinião, isso é um fato. Se os brasileiros não se reciclarem, se os brasileiros não se atualizarem, estudarem, vão ficar para trás. Chegará o momento que teremos os 20 clubes da Série A com treinadores estrangeiros. Isso está bem nítido na nossa frente e as pessoas não estão conseguindo entender ainda. E o John Textor quer o treinador estrangeiro, é a preferência dele, alguns nomes estão saindo já na mídia, tá? O primeiro nome que saiu na mídia é de Luiz Castro, português, tá? Luiz Castro, português, ele é cria do Porto, tá? Ele começou a carreira dele no Futebol Clube do Porto, em Portugal. Fez uma boa passagem por lá, isso foi em 2013, 2014, por aí, saiu do Porto em 2016, onde ele foi passar por alguns clubes menores de Portugal, como o Rio Ave, como o Vitória, tudo isso em Portugal. Porém, em 2019 foi quando ele teve a primeira chance dele fora de Portugal, né? Foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. E lá no Shakhtar foi onde ele teve seu primeiro grandiosíssimo trabalho.
trabalho, tá? No Shakhtar, ele ficou de 2019 até 2021, até maio de 2021, agora há pouco, né? Não tem nenhum ano que ele saiu do Shakhtar, tá? E o resultado, né? Vamos falar dos resultados do Luiz Castro lá no Shakhtar, que são impressionantes. 84 jogos, 51 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, tá? 668 gols marcados, 94 gols sofridos. Então, assim, uma grande campanha que ele fez no Shakhtar Donetsk. Depois do Shakhtar, ele saiu e foi pro Al Duhail do Catar, onde ele está com 15 jogos e é o atual clube dele. Tá? Ele tem 15 jogos no Al Duhail com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então ele vem recentemente com grandes trabalhos, tanto do Shakhtar quanto no Al Duhail, ele está com grandes aproveitamentos. É um treinador que faz parte do que o John Textor está querendo. O Botafogo negocia com esse treinador. Esse treinador já foi consultado pelo Flamengo, quando o Flamengo estava procurando treinador, e atualmente o Corinthians também está interessado na contratação dele. O que pesa contra é a multa rescisória de 1 milhão de euros, quase aí 6 milhões de reais para tirá-lo do Catar, né, lá do Al Duhail. Então, assim, a negociação acontece, esse é o nome de preferência do John Textor. Será ele? Depende de como vai evoluir as negociações. Tem outros nomes também que estão sendo debatidos, tá? Outros nomes também que estão no radar do Botafogo. O Luiz Castro é esse primeiro nome que está sendo ventilado na mídia como uma das preferências do clube para comandar o 2022 do Botafogo como treinador. Algumas negociações que estão em curso devem ser concretizadas na próxima semana. A expectativa pelo anúncio do Oscar Romero cresce bastante. Ele foi avaliado pela equipe do John Textor e tudo indica que ele será anunciado pelo Botafogo. Ao contrário do atacante Elkeson, que esfriou as negociações e por hora não deve acontecer. Se algo não mudar drasticamente, pode acontecer, das coisas mudarem. Hoje a situação do Elkeson ficou difícil no Botafogo, tá? Pesa contra o Elkeson as temporadas que ele fez na China. O Elkeson é um jogador que fez a sua carreira toda na China e isso não é visto com bons olhos pela equipe do John Textor, tá? Então, lembrando que o Elkeson começou no Vitória, foi pro Botafogo e depois do Botafogo foi fazer sua carreira na China e não saiu mais de lá. E isso pesa contra o Elkeson, além do seu alto custo e sua idade também. 32 anos e o salário muito alto que ele tá pedindo, tá bom? Isso que pesa contra o Elkeson, mas a negociação ainda não está encerrada. Beleza? Essas são as primeiras informações, teremos muitas novidades nos próximos dias. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo para fazer um resumo sobre como ficou o departamento de futebol do Botafogo. É importante que a gente saiba como que será a estrutura, cada profissional e qual será a função dele. Eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso daqui a pouco. Esse vídeo fica exclusivamente para falar sobre essa negociação que está acontecendo entre Botafogo e o Luiz Castro, possível novo treinador do Botafogo.